Você já pensou na possibilidade de usar a parede para conduzir a eletricidade? Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre a possibilidade de utilizar o concreto como condutor de eletricidade. Desde a sua invenção, há vários milênios, o concreto se tornou fundamental para o avanço da civilização, encontrando uso em inúmeras aplicações de construção que vão desde pontes a edifícios. No entanto, apesar de séculos de inovação, sua função permaneceu principalmente estrutural. Um esforço de pesquisadores do MIT Concrete Sustainability Hub, o CS Hub, em colaboração com o Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, o CNRS, teve como objetivo mudar esse cenário, tornando o concreto mais sustentável, adicionando uma nova funcionalidade, a condutividade elétrica. A condutividade de elétrons permitiria o uso de concreto para uma variedade de novas aplicações, que vão desde o aquecimento até o armazenamento de energia. Essa adição controlada de materiais de nanocarbono altamente condutores na mistura do cimento adiciona uma dimensão inteiramente nova ao que já é um material de construção popular. Nas últimas décadas, os materiais de nanocarbono se espalharam devido à sua combinação única de propriedades, principalmente a condutividade elétrica. E por isso que o material de nanocarbono foi selecionado, já que ele é acessível o suficiente para ser produzido em escala e é um material de carbono barato com excelente condutividade. Incorporar o nanocarbono em apenas 4% do volume da mistura de concreto é o suficiente para que o composto atinja o limite de percolação, ou seja, o ponto em que suas amostras poderiam carregar uma corrente elétrica. E não só isso, além da capacidade de condução de corrente elétrica, o material poderia gerar calor. Isso se deve ao que é conhecido como efeito Joule. O aquecimento por Joule, ou aquecimento resistivo, é causado por interações entre os elétrons e os átomos em movimento no condutor. Os elétrons acelerados no campo elétrico trocam energia cinética cada vez que colidem com átomos, induzindo a vibração dos átomos na rede, que se manifesta como calor e aumento de temperatura no material. Mesmo uma pequena tensão, tão baixa quanto 5 volts, poderia aumentar as temperaturas da superfície da amostra de aproximadamente 5 centímetros cúbicos de tamanho para até 41 graus Celsius. Isso pode tornar a aplicação do concreto condutivo ideal para aquecimento de piso interno. Normalmente, o aquecimento interno do piso é feito pela circulação de água aquecida em tubulações que passam por baixo do piso. Mas esse sistema pode ser desafiador para construir e manter. Quando o próprio cimento se torna um elemento de aquecimento, no entanto, o sistema de aquecimento se torna mais simples de instalar e mais confiável. Além disso, o cimento oferece uma distribuição de calor mais homogênea devido à ótima dispersão das nanopartículas no material. O cimento de nanocarbono também pode ter várias aplicações ao ar livre. Se implementado em pavimentos de concreto, o cimento de nanocarbono pode mitigar as preocupações com durabilidade, sustentabilidade e segurança. Muitas dessas preocupações derivam do uso do sal para degelo em países frios, como por exemplo na América do Norte. Para remover essa neve das estradas, é necessário o uso de sais de degelo que podem danificar o concreto e contaminar as águas. Ao permitir o aquecimento radiante em pavimentos, o cimento de nanocarbono pode ser usado para descongelar pavimentos sem sal rodoviário, potencialmente economizando milhões de dólares em custos de reparo e operação, ao mesmo tempo em que corrigem preocupações ambientais e de segurança. Em certas aplicações onde a manutenção da pavimentação é fundamental, como pistas de aeroportos, essa tecnologia pode ser particularmente vantajosa. Embora esse cimento de última geração ofereça soluções elegantes para uma série de problemas, alcançar a multifuncionalidade apresenta uma variedade
de desafios técnicos. Por exemplo, sem uma maneira de alinhar as nanopartículas dentro do cimento em um circuito em funcionamento, conhecido como fiação volumétrica, sua condutividade seria impossível de explorar. Para garantir uma fiação volumétrica ideal, os pesquisadores investigaram uma propriedade conhecida como tortuosidade. O conceito de tortuosidade está ligado ao caminho que um elétron percorre em um condutor. Por exemplo, em um material 100% condutor, ele percorre um caminho como se tivesse uma linha reta. Já no concreto condutor, é como o exemplo de um carro viajando entre dois pontos de uma cidade. Enquanto a distância entre esses dois pontos em linha reta pode ser de 3 km, a distância real percorrida pelo veículo pode ser maior devido às curvas e às ruas. O mesmo serve para os elétrons que viajam através do cimento. O caminho que eles devem seguir dentro da amostra é sempre mais longo do que o comprimento da própria amostra. O grau em que esse caminho é mais longo é o que chamamos de tortuosidade. Alcançar a tortuosidade ideal significa equilibrar a quantidade e a dispersão de carbono. Se o carbono estiver muito disperso, a fiação volumétrica se tornará esparsa, levando a alta tortuosidade. Da mesma forma, sem carbono suficiente na amostra, a tortuosidade será também muito grande para formar uma fiação direta e eficiente para ter uma alta condutividade. Mesmo a adição de grandes quantidades de carbono pode não ser uma boa opção. Em um determinado ponto, a condutividade deixará de melhorar e, em teoria, só aumentaria os custos de produção. E você, já consegue pensar nas aplicações possíveis para esse concreto condutor em sua casa? Deixa aqui nos comentários. Eu separei aqui do lado 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então clique em um deles e siga em nosso canal. Se você chegou até aqui, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.